Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Graça e paz aos irmãos aqui presentes, graça e paz dos irmãos que vai nos acompanhar pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos e eu te convido a reinar em vida por meio do conhecimento da graça de Deus. Reinar em vida por uma libertação genuína proveniente do Espírito. Vamos aprender sobre esse tema. É um assunto que eu tinha gravado uma mensagem recentemente e um irmão colocou para mim lá num comentário, fazendo uma pergunta: irmão Elcio, por favor, me tire essa dúvida. Uma geração equivale a 40 anos ou a 70 anos? A geração que a Bíblia fala, que muitas pessoas falam que a geração é de 40 anos. Outras pessoas falam que a geração é de 70 anos. Como que se resolve esse embate? Dentro do contexto bíblico. Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 34, Jesus disse assim: não passará esta sem que tudo isso aconteça. Mas esta geração não é a minha agora presente, era presente de Jesus, a geração presente de Jesus. Jesus disse: não passará esta geração. Então vamos lá. Jesus já estava cumprindo o seu ministério terreno. Então, se Jesus já estava cumprindo o seu ministério terreno, ele já estava vivendo aquela geração. Jesus foi crucificado no ano 33. Muitas pessoas dizem: Jesus foi crucificado com 33 anos. Mas, historicamente falando, se entende que, na verdade, Jesus não nasceu no ano 1º da era cristã. Quando Jesus nasceu, lá em Israel, já estavam no 4º ano do calendário romano. Tá bom? Então, Jesus nasceu no ano 4 e não no ano 0. Irmão Elcio, mas se conta o calendário antes e depois de Jesus. Se conta antes e depois, porque Jesus foi esse divisor de águas no sentido do calendário moderno que nós conhecemos. Mas ele nasceu no ano 4 da era cristã, ou do 1º século. Se ele nasceu no ano 4, é detalhes, tá, irmão? Só um detalhezinho. Se ele nasceu no ano 4, ele não foi crucificado com 33 anos. Ele foi crucificado com 29 anos. Não é isso? 33 menos 4, 29. Então, Jesus já estava dentro daquela geração. Então, aquela geração de Jesus começa a partir do nascimento de Jesus, porque ele faz parte daquela geração. Eu não posso dizer: eu fui daquela geração de 45 anos atrás, mas eu vou fazer 43 ainda. Então, eu não fui da geração de 44, 45 anos atrás. A minha geração começou a partir de 1982. Ali começou a minha geração. Então eu estou vivo, nós estamos em 2025. Então, essa é a minha geração. Quando eu vou partir? Não sei, mas se eu partir lá para... Vamos lá, né? Lá para 2060. Então essa geração ainda é a minha. Quem está entendendo? Porque eu nasci em 82 e vamos lá... Passei de 60, 2060. Não sei se eu vou chegar lá, mas vai que chega. Também não me preocupo isso. Não cabe a mim, né? Mas enfim. Então, a partir do momento que eu nasci até o último dia da minha vida, é uma geração. É a minha geração. Agora, dentro dessa minha geração, alguns vivem mais e outros vivem menos. Mas é a geração daquela pessoa. Está entendendo? Tem gente que morre com... acho que foi o avô de Cris. Faleceu quantos anos? 110 anos. Então a geração do avô de Cris foi de 110 anos. Então, nós precisamos entender, dentro do contexto bíblico, que uma geração, ela varia entre esse tempo de vida de que uma
uma classe, né, está ali convivendo com outra classe, com outro grupo. Então isso se define uma geração. Então Jesus nasceu e no ano próximo ao ano 33 ali, né, quando ele vai ser crucificado, aí ele declara: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ô irmão Elcio, mas Jesus não foi crucificado, então a geração de Jesus acabou em Jesus. Não, Jesus foi crucificado, o personagem. Mas a história, a transição da lei e os seus contemporâneos que pregavam aquela mensagem continuaram até que aquela geração de fato viesse a cumprir 37 anos depois, no ano 70. Então, depois da fala de Jesus, não passará essa geração até o ano 70, passa-se mais 37 anos. Então, uma geração no tempo de Jesus era equivalente a 70 anos do nascimento de Jesus, pós o nascimento de Jesus, mais 37. Então, a gente define entre 70 e 40 anos, se for contar a partir do momento que Jesus foi crucificado, né? 37 anos depois se cumpriu a profecia dentro daquela geração. Mas você percebe que é uma geração que fica ali limitada entre no máximo 120 anos, por aí, mas não passa muito disso. Então esse é o tema: a vinda de Jesus, o juízo e a falsa geração evangélica, ou a falsa geração religiosa. Por que a falsa geração? Porque essa geração que a igreja prega, ela é uma geração futurista que nunca chega. Está sempre lá para frente. Por quê? Nunca chega essa geração. Não, porque Jesus falou e o mundo vai se acabar. Sim, mas cadê a geração? Não chega, porque é falsa. Agora vamos entender dentro da mensagem. Vamos lá. Venham comigo. Eclesiastes capítulo 4, capítulo 1, versículo 4. Nós vamos de Bíblia. Então você que está me assistindo, porque esse irmão é falso, então você vai ter que mostrar dentro da Bíblia que eu estou errado. Eu não quero dizer que eu estou certo, ou que eu esteja certo. Eu quero só pregar a palavra, mostrando para vocês, dentro da palavra, o conceito de geração. Agora, se você não concorda comigo, aí você vem com a Bíblia e me mostra também. Agora, não adianta me chamar de falso profeta, de herege, bababá, se você não tem como me refutar dentro disso. E aqui eu descanso. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, diz assim: uma geração vai-se, uma geração vai embora, e outra geração vem, mas a terra permanece até domingo que vem. A terra permanece para sempre. Pronto. Uma geração vai, outra geração vem, e a terra permanece para sempre. Nesse contexto aqui, terra aqui não se aplica a um povo. Ou seja, nesse contexto, terra não se aplica à nação de Israel. Terra aqui nesse contexto se aplica ao cosmo, que permanece para sempre. Então, nesse contexto, terra se aplica ao cosmo. Uma geração vai, um grupo de pessoas nasce, vive, se reproduzem, né? Nasce, cresce, reproduz e morre, e vai. Porque o próprio Salomão disse: a carne, essa geração, essa carne veio da onde? Do pó. Vai-se para o pó. E o espírito que veio de Deus volta para Deus. Aí vem outra geração. Uma geração vai embora. A geração da minha mãe já passou, a geração da minha avó, minha mãe. Uma geração vai, outra geração está aqui presente, e outra geração futura vem, e a terra permanece para sempre. Então uma geração vai, outra geração vem, e a terra permanece para sempre. Salmos, tá? Fui digitar ali, faltou o S. Salmos, capítulo 90, versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em... declarou Davi. Se eu não me engano, o Salmo 90 acho que não é de Davi não, é de Moisés. 90, 91 até o 93, se eu não me engano. Mas enfim, depois eu pesquiso direito. Uma geração vai, outra geração vem. Aí o salmista disse, o escritor disse: Senhor,
tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Ou seja, ele se coloca dentro de um contexto que Deus era o seu refúgio, e quando ele deixava a sua geração, Deus continuava sendo o refúgio das gerações futuras. Deus é o refúgio, o nosso refúgio, de geração em geração. Deus foi o meu refúgio, a minha geração passou. Deus vai ser o refúgio da minha filha, a geração dela passou. Deus vai ser o refúgio, e aí vai. De geração em geração, o Senhor é o nosso refúgio. Porque Deus é eterno, mas as gerações, não. São temporais, passageiras. Salmos 145, versículo 4. Olha o que diz. Aqui é a aula, é para vocês aprenderem dentro da Bíblia. Olha lá. Uma geração, olha que coisa linda. Uma geração contará ou anunciará a outra geração a grandiosidade dos feitos de Deus. Aí vem uns engraçadinhos assim e diz: não é para pregar sobre Paulo, não é para pregar mais a graça, porque a graça acabou. Mas uma geração vai contar a outra geração as grandiosidades de Deus. Aí eu corta aqui para mim, venha logo aqui você. Vocês engraçadinhos que estavam na graça e agora já estão no ateísmo disfarçado. Vocês dizem que não é para pregar o evangelho. Porque Paulo... Uma geração anunciará, contará a outra geração as grandiosidades de Deus. Se não fosse essa geração anunciando aquilo que passou na geração passada, nós não tínhamos informação nenhuma acerca do evangelho, acerca da graça, acerca da cruz. Estava todo mundo andando cego, sem direção alguma. Então as gerações precisam falar das grandezas de Deus dentro do seu contexto. Uma geração contará à outra geração a grandiosidade dos feitos de Deus. Então nós estamos contando agora, e a geração futura vai continuar falando para as suas gerações posteriores, futura. Porque gerações passadas falaram para que hoje nossa geração presente tivesse acesso a essas informações. O conhecimento, a história tem que ser passada adiante. Não como uma doutrinação, mas como fonte de informação e revelação. E pai para filho, exatamente. Então temos que contar de geração em geração a grandiosidade dos feitos de Deus. Tem mais? Vamos lá. Geração. Na Bíblia, o tempo ideal de um homem ou mulher, dependendo era de 120 anos, ou seja, 3 ciclos de 40 anos. Então, na Bíblia, o tempo ideal de uma vida, de uma alma, era de 120 anos. Irmão, não adianta você ir lá na genealogia, mas Abraão, mas Melquisedeque, mas não sei quem, morreu com quantos anos? Matusalém, 996 anos. Queridos, preste atenção. Isso não é uma regra. Eram algumas exceções de uma situação ali dentro daquele contexto. Tá bom? Então, precisamos entender que a vida natural ou ideal para o homem era aproximadamente 120 anos. Você vai ver textos bíblicos dizendo que passando de 70 anos já era enfado da carne, a carne já estava cansada. Então, era chegar a 120 anos já no limite, com exceção das exceções, que tinha lá em alguns assuntos. Mas era isso aqui, 120 anos, ou seja, 3 ciclos de 40 anos. Por que isso? Porque dentro desse tempo de 120 anos, nem todos alcançavam, muitos ficavam pelo meio do caminho. Lembra daquele povo que saiu do Egito? Passou quantos anos no deserto? 40 anos. Aquele povo
2.710.000 judeus saíram do Egito. Aí passou uma geração de 40 anos no deserto. E dali, quantos saíram ali? Só 2. Josué e Calebe. Então só Josué e Calebe, dos que saíram do Egito, venceram aquela geração do deserto. Então 40 anos no deserto, aquela geração ficou. Só Calebe e Josué entraram na terra prometida de Canaã. E aquela geração que nasceu aonde? No caminho, no deserto. Aqueles que nasceram no deserto, naquele período de 40 anos, foi uma geração moderna que não conhecia Deus. E aquela geração que não conhecia Deus, entrou na terra prometida como estranhos. Agora imagine, Moisés já teve uma luta para arrancar aquela multidão do Egito. Moisés arrancou 2.710.000 judeus do Egito. Mas pelo menos aquele povo já estava sendo ali instruído por Moisés. E agora, depois do deserto, aquela geração que nasceu ali, já não estava mais com Moisés, porque até Moisés não passou daquela geração. Josué agora tinha a responsabilidade de treinar aquelas pessoas, treinar em todos os aspectos, porque Josué também ensinou batalhas, tática de luta, de guerra para aquele povo, para enfrentar as 7 nações que havia lá, possuindo a terra que Deus havia prometido. Então, aquela geração do Egito durou 40 anos, que saiu do Egito. Então, 120 anos, né, dividido por 3 ciclos, porque como se fossem 3 ali gerações, limitadas ali por 40 anos. Vamos lá. Tem mais? Tem. O termo geração na Bíblia pode ser usado para se referir a pessoas nascidas em um mesmo período. Uma classe de pessoas com característica ou condições semelhantes. Não apenas na Bíblia, mas também dentro do nosso contexto atual. Então, vamos lá, nós estamos quarentão, eu estou quarentão. Então, pessoas que têm 15 anos, 20 anos, 60 anos, nós estamos inseridos dentro dessa mesma classe social. Nós estamos inseridos dentro dessas mesmas características e condições semelhantes. Seja ela política, climática, natural, de todos os aspectos. Nós estamos participando, todos estamos no mesmo barco. Então nós somos essa geração. Essa geração vai passar. Para uns passam mais rápido, para outros prolonga mais um pouquinho, mas ela vai passar, porque ela não é eterna. Agora, engraçado, se geração é isso, por que a geração de Jesus nunca chega? Porque os evangélicos deturparam a Bíblia. Mas vamos lá. Está vendo que tiraram do contexto? Então o que é geração, para pegar o raciocínio ainda? Pessoas com características ou condições semelhantes, uma medida de tempo. O que é geração? Uma medida de tempo para eras passadas ou futura. Em resumo, a duração de uma geração bíblica, dependendo do contexto, pode variar entre 40 a 100 anos, até um pouquinho mais, mas não passa disso. Então, dentro do contexto bíblico, geração é isso, de 40 a 100 anos, né? Aí vai 40, 60, 70. Então, respondendo ao irmão que, né, uma geração é 40 anos ou é 70? Está dentro desse, como é que eu posso dizer, desse tempo, tá? Desse espaço de tempo. Isso aí, obrigado, irmão.
Então, estamos dentro desse espaço de tempo, esse contexto aqui de geração. Agora vai começar a estreitar o manto, tá? Vocês já pegaram aí a dinâmica, como diz lá no sistema religioso, eu estou só na introdução, aleluia. O camarada enrola na introdução, quando chega na mensagem piora mais ainda. Tem mais ainda. Não, agora sim, agora vamos entrar na mensagem, né? Não, aqui é esse mesmo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ih, rapaz, cadê o versículo? Eu esqueci. Está lá em Mateus, capítulo 1. E agora, esqueci do versículo. Estreitou o manto. Procura aí, Sandro, me ajude aí. Mateus capítulo 1, esse é o versículo 7 aí, meu irmão. Acho que eu não estava digitando aqui, acho que eu falei aqui. Vai lá para os versículos posteriores. Olha o 7. É o 7 mesmo. É o 7? Não, é Mateus 1,7? Sim. Falando disso. É isso aqui? Não, está falando aqui, ó, peraí. Jessé gerou o rei Davi gerou Salomão. Aí eu estou falando do 5 e do 6. Sim, vá. Olha o 7. O 7 é Salomão gerou a Robaão gerou Abias e Abias gerou. Então está mais na frente ainda. Está em Mateus, tá, irmão? É aqui na hora da digitação ali, é Mateus capítulo 1. É só o versículo que eu falei aqui. Então vamos lá. Eu não encontrei não. Depois eu coloco aí o versículo. Mas está no livro de Mateus. De todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Cristo, são contadas também 14 gerações. Tá bom? Então vamos lá. Então observe a separação, a divisão das gerações. Aí nós encontramos aqui 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. É o versículo. Achou? Como? É isso, eu achei aqui agora também. Mateus 1,17. Diz assim, ó. De toda sorte que as gerações desde Abraão até Davi são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. Desde a deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, só voltando aqui, Mateus, capítulo 1, versículo 17, tá bom? Tá aqui, as divisões, as separações das gerações. Aí vem Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Presta atenção. Diz assim: mas vós sois a geração eleita. Que geração? Vós sois a geração eleita. Vós quem? Eu? Nós? Não. A geração de Pedro. A geração de Jesus. Mas Jesus já tinha morrido, mas Pedro fazia parte da geração de Jesus. Eles contavam como aquela geração. Porque Pedro estava recebendo as informações, as profecias daquela geração que Jesus estava profetizando. Aí Pedro diz assim, olha, mas vós sois a geração eleita. O crente hoje não pode dizer que ele é aquela geração eleita. Porque aquela geração que foi eleita foi o povo que viveu dentro daquela geração, que foi eleita para aquele propósito. Que propósito? O sacerdócio real. O que é um sacerdócio real? Um sacerdócio que não é falso. O que foi que Jesus veio fazer? Derrubar o falso sacerdócio. Jesus disse, eu sou bom
Pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, ele não entra pela porta, ele não é real. Ele é falso. Ah, mas ele também fazia parte daquela geração, mas não era eleito. Ele não foi eleito. O mercenário não era eleito. O mercenário não se preocupava com a igreja. O mercenário deixava o lobo vir e ele fugia, porque ele é mercenário, trabalhava por salário. Era do sacerdócio falso. É por isso que Caifás perseguia a igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Ele ameaça Pedro e os demais irmãos. Eu já falei para vocês não pregarem, não ensinarem no nome desse homem. Vocês estão me desobedecendo. Ele era um mercenário. Ele trabalhava por poder. Ele era um principado da sinagoga. Ele não era eleito. Aí Pedro disse: importa obedecer a Deus do que ao homem. Então Pedro diz: vós sois a geração eleita. Pedro estava falando para aqueles que estavam seguindo os princípios de Cristo, o sacerdócio real. Pedro estava dizendo: nós somos o sacerdócio real, porque nós estamos debaixo do sacerdócio de Cristo, que é a segunda ordem de Melquisedeque. Mas o sacerdócio levítico ficou para trás, era lei. Mas aqueles que queriam continuar com o sacerdócio levítico, era o lobo, era o falso, era o mercenário. Não foram eleitos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, está dentro da legalidade. Entrou pela porta. A nação santa. E aí, irmão, a nação santa, Israel, todo Israel? Não, os eleitos. A nação é santa, mas os crentes hoje dizem assim: eu vou para a terra santa. Porque eles olham no sentido literal. A nação que era santa, ela era aquela nação de santo eleitos que estavam dentro da nação de Israel. Ou seja, eram os santos de Israel, eram os eleitos predestinados em amor que estavam lá na terra de Israel. Aquela terra de Israel iria acabar, mas não era a terra, planeta, o cosmo. Então nós somos a geração eleita, aquele povo que viveu naquele período. Nós somos a nação eleita, a geração eleita, nação, geração eleita, dá no mesmo, tá, gente? Geração eleita, o sacerdócio real. Olha lá, a nação santa, Israel, estava dentro daquele contexto. O povo judeu, os judeus eleitos. Nem todos que são de Israel são israelitas, disse Paulo. Dentre os judeus haviam os eleitos e não eleitos, ou seja, os filhos e não filhos. Nação santa, Israel, povo judeu, adquirido, o povo que foi adquirido, chamado. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos chamei, para que vardes e deis fruto. Pedro estava dando fruto, porque ele fazia parte do sacerdócio real. Um povo adquirido para anunciar as grandezas. Olha o que estava lá em Salmo, lembra que nós lemos lá em Salmo? Uma geração contará a outra geração. Aí Pedro já está na terceira etapa da geração, porque teve a geração as 14 gerações de Abraão até o cativeiro babilônico, teve as 14 gerações do cativeiro babilônico, as 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o cativeiro babilônico e 14 gerações do cativeiro babilônico até Cristo. Ou seja, Pedro está na terceira das 14, das 3 etapas, né, de 14 gerações. E ele está anunciando. E as gerações estão passando. A vida está correndo. A água está descendo aos rios. Adquirido para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas, lei, escuridão, para a sua maravilhosa luz, graça, reino.
Aí Paulo, que também fazia parte dessa geração de Pedro, Paulo disse em 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 13, ele nos transportou das trevas, lei, para o reino do seu Filho amado, graça. Porque Paulo fazia parte também daquela geração que viveu em trevas. Pedro viveu em trevas. Ô irmão, se a nossa geração viveu em treva, na lei não. Nós vivemos nas trevas da ignorância religiosa, que dentro da nossa geração, Deus abriu os nossos olhos e nos arrancou dela, amém? Mas não do contexto das trevas da lei, mas dentro do legalismo religioso, que não é real sacerdócio, é um sacerdócio falso, usando a lei de Moisés para impor, para condenar. Adquirido para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas, lei, para a sua maravilhosa luz, graça, disse o apóstolo Pedro. Então, irmãos, isso aqui não se aplica ao nosso tempo dentro de uma leitura natural do texto. Ela se aplica ao nosso tempo quando nós trazemos à luz, a luneta da graça, entendendo o nosso contexto, que nós não estamos nas trevas lei, porque nós não vivíamos na lei, visto que hoje a palavra da graça chegou aos nossos corações e ela é luz, nós saímos da escuridão da ignorância religiosa. Aí alguém pode argumentar, né, principalmente aqueles irmãos que dizem que a graça acabou. Se nós não fomos chamados da lei, das trevas, então nós também não estamos na luz, porque você não está na luz se você não estiver entendendo o evangelho da graça. Como não haverá outra mensagem, a mensagem é essa e é eterna, então nós estamos nessa graça. Amém, irmãos? Tem mais? Vamos lá. Mateus, capítulo 24, versículo 34. Poderia ler o texto todo aqui, mas ia embolar. Não precisa, olha lá. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Mateus capítulo 24, versículo 34. O irmão me dá um guardanapozinho ali. Estou corizando aqui, quer dizer, quase corizando. Então, queridos, Jesus disse que não iria passar aquela geração, a geração dele. E agora, Jesus mentiu? Obrigado, meu irmão. A tal da renite quer me pegar. Então, Jesus mentiu, irmão? Para os evangélicos, Jesus mentiu. Para o religioso, Jesus mentiu. Porque Jesus disse, não passará esta geração, a geração dele. Se todas as gerações vinham se passando, por que é que a de Jesus nunca passa? Não, irmão, porque nunca chega, irmão. Jesus disse, em verdade vos digo que não passará esta geração presente. Aí eles, para dar um jeitinho, um malabarismo gospel, eles dizem que na verdade, essa geração falada por Jesus é diferente dessas demais gerações que eu citei. Eles dizem que na verdade essa geração é uma geração de povo. É como se Jesus dissesse assim, não passará este povo, que vai dar no mesmo. Não passará este povo. Que povo? O povo do tempo presente de Jesus. Não, irmão, quando Jesus disse não passará essa geração, é que Jesus está dizendo não passará esse mundo. Que mundo? O mundo do tempo de Jesus, dá no mesmo. Quanto mais eles tentam explicar, só piora. Mas infelizmente os cegos não conseguem enxergar. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Jesus falou o seguinte, dos que aqui estão, na geração dele, muitos não provarão a morte, antes que venha, ou que vejam, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória.
Mais uma vez, Jesus mentiu para vocês. Porque Jesus disse, não passará essa geração. Jesus falou daqueles que estavam vivendo dentro daquela geração. Muitos não iriam morrer antes de ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E o povo está aí até hoje esperando passar essa geração, esperando Jesus voltar. Por isso o tema, geração, juízo e a vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Tinham que se cumprir. Mas como o povo diz que a palavra... Agora é engraçado. Porque a palavra de Deus tem que se cumprir, irmão. Você está vendo aí esse povo aí? É a palavra de... Essa guerra lá em Israel é a palavra de Deus se cumprindo. Essa guerra lá na Ucrânia é a palavra de Deus se cumprindo. Esse terremoto não sei aonde é a palavra de Deus se cumprindo. Esse político que entrou aí é o anticristo, é a palavra de Deus se cumprindo. Agora sobrou até para o Trump. Esse trapo que entrou aí é o anticristo, é a palavra de Deus se cumprindo. Tudo para esse povo é essa geração que vai chegar, que vai chegar, que vai chegar e nunca chega. Não, irmão, para que todas estas coisas se cumprissem, disse Jesus, dentro daquela geração. Lucas capítulo 21, versículo 20, olha lá. Jesus disse, mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação, destruição, fim. Aí o povo está lá. Quando Jerusalém estiver cercada de exército, aí Jesus volta. Isso aconteceu lá no ano 70 com a invasão romana. Dentro daquela geração. Tito invadiu Jerusalém no ano 70 com aproximadamente 70 mil soldados romanos e destruiu a cidade santa. E queimou o templo de Jerusalém dentro daquela geração. E Jesus já tinha avisado isso 30 e poucos anos antes. Mas quando vocês virem Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Aí em Mateus, no capítulo 24, no versículo 15, Jesus repete essa mesma fala, e ele ainda cita a profecia de Daniel. Como profetizou Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Falando acerca da mesma coisa. Versículo 21, Lucas 21, 21. Então disse Jesus, não sou eu, é Jesus que falou. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para onde? Cadê o arrebatamento da igreja aqui? Porque ele diz que isso aqui tudo vai acontecer no arrebatamento da igreja. Está falando de fugir, fuga. Os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. E os que estiverem dentro da cidade, caiam fora, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Aí em Mateus 24, que é a mesma história, quem estiver lá, não desça para a cidade para buscar sua peça de roupa. 2 estarão trabalhando no moinho, um será levado, outro será deixado. Não está falando de arrebatamento da igreja, estava falando da perseguição romana, da fuga. Aí Jesus disse, ai das grávidas, como é que uma mulher de barriga grande ia correr, irmão? Imagina uma grávida dentro de Jerusalém correndo para subir monte acima. Ai daquelas que estiverem amamentando naqueles dias. Filho pequeno, venha meu filho, corre, quer ver uns homens aí. Orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado. O que era que acontecia no sábado? A maioria dos judeus estavam guardando o sábado. E principalmente os portões estavam trancados, todos estariam presos ali. E não aconteça também no inverno, porque lá ou é 8 ou é 80. Ou é muito calor, ou é muito frio. E aí Flávio Joséfo relata que houve uma carnificina dentro dos portões de Jerusalém.
enquanto eles não podiam pular as muralhas, as fortalezas, enquanto os soldados não podiam invadir, sitiaram a cidade. Foi o que Jesus falou: quando vocês verem Jerusalém cercada. Cercaram a cidade, eles não podiam ultrapassar os muros, havia até que uma defesa ali, por um período de tempo, e aí o povo ficou trancafiado. E agora, irmão? Vai beber o quê? Vai comer o quê? Vai comer o quê? As mães matavam seus próprios filhos e comiam. Corpos e mais corpos, um por cima do outro empilhado. Relatos, irmão, mas você está falando isso, não está na Bíblia, porque você só fica preso à história, espiritualiza e não entende todo o contexto histórico. Carnificina, a cidade fedia. Durante o período profético da invasão, chamado da grande tribulação, e quando eles conseguiram acessar o interior da cidade, quando eles entraram, primeira coisa, o alvo, sem querer querendo, mas estava profetizado, né? O soldado pega um diacho de uma flecha lá e joga no templo. Destrói o templo. Mais de 100 mil pessoas é levado cativo, fora aqueles que caíram ao fio da espada pelos soldados romanos. E aí Paulo já tinha profetizado que o filho da perdição iria entrar lá e se assentar no trono como Deus. Escute aqui, até você que prega o Evangelho da Graça. Ninguém se assentou em lugar nenhum. Aquilo é uma linguagem poética dentro do texto. O templo caiu e não tinha cadeira no templo, tá? Então ninguém se assentou na cadeira lá dizendo que era Deus. Aquilo está falando do Império Romano, que chega e diz: agora quem manda aqui nesse negócio sou eu sou Deus. É tipo o imperador lá da Coreia do Norte, tem que cortar o cabelo assim, religião aqui tem que ser a minha, ou seja, adorar ele. Eu sou Deus nesse negócio aqui. Crente é morto, homossexual é queimado. E aí o Império Romano se apodera. Não foi Tito, não. Não foi Tito, porque Tito representava um exército. Tito representava um governo. Tito não era o imperador, ele era um general. Então não foi Tito que se assentou lá na cadeira e disse: eu sou Deus. Quem gostava de ser adorado como Deus eram os imperadores. Eles que se intitulavam deuses. Tito era um soldado, apenas um general. Mas eu pensei que o filho da perdição que se assentou foi Tito. Alguns interpretam dessa forma, mas eu não vejo dessa forma, porque Tito era soldado mandado. Lucas capítulo 21, versículo 22. Porque serão dias dias de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Todas as coisas que estão escritas tinham que se cumprir. O Novo Testamento não é algo para se cumprir, foi uma revelação daquilo que se cumpriu. O Novo Testamento não é algo para se cumprir, foi uma revelação daquilo que estava se cumprindo, porque muitas coisas estavam ainda em transição. Por isso que Paulo falava para o futuro dele. Quando o Senhor... Por quê? Porque Paulo passou desse período de Jesus de Nazaré. Por isso que Pedro dizia: os céus e a terra que agora nós contemplamos estão reservadas para o dia do juízo, porque tudo aquilo que eles estavam escrevendo e falando era algo que iria se cumprir acerca das Escrituras.
Então, quando Jesus disse para que todas as coisas se cumpram como está escrito, é porque ali fechou. E ali os apóstolos e os irmãos daquela época só interpretavam os acontecimentos. Não, irmão, mas o Apocalipse é para um futuro, é para o futuro deles, depois disso aqui, ó. Porque serão dias de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Lucas 21, 22. Olha lá, Hebreus capítulo 10, versículo 30, diz assim, ó. Olha Paulo falando aos Hebreus: pois conhecemos aquele que disse, minha é... Então de quem era a vingança? É o capeta, irmão? Não, era de Cristo. Era de Deus, a vingança era dele. Agora sabe qual é o problema aí? É eu pegar esse texto isolado, porque aqui eu estou falando dentro de um contexto histórico, profético, pactual. Agora não, o pastor vem, pega esse versículo isolado e diz assim: irmão, olha o que está escrito em Hebreus, minha é a vingança. Então, meu irmão, minha irmã, não se vingue daquela sua vizinha, não se vingue daquele seu parente, deixa lá, porque Jesus vai se vingar. Tem nada a ver. Nada com nada. Aí eu preciso estudar a carta toda aos Hebreus, entender do que Paulo estava falando, mostrando dentro do contexto da carta que minha é a vingança, era justamente o retorno do Filho do Homem para julgar aquela geração. Porque em Hebreus capítulo 10, aí mesmo no capítulo 10, no versículo 36 ao 39, o escritor também diz: porque necessitais de paciência, porque um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas para os evangélicos está tardando, está demorando demais. O que há de vir, virá, e não tardará. Quem ia vir? O juízo, o Cristo, a sentença, a vingança. O que há de vir, virá, e não tardará. Todavia o meu justo, que foi justificado, chamado, eleito, geração santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Todavia o meu justo viverá da fé. Fé em quê? Na palavra que Cristo disse dentro daquela geração. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, disse Paulo. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, para receber juízo, mas daqueles que avançam, que creem para a conservação da alma, mente. Por isso que salvação da alma não tem nada a ver com o céu, tinha a ver dentro do contexto com a terra, com o evangelho. Aí Paulo diz anteriormente a isso, que eu acabei de citar, pois conhecemos... tem que conhecer, né, irmão? Se não conhece, eles conheciam, mas os evangélicos hoje não conhecem. Os nossos irmãos não conhecem. Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu o retribuirei. Segura aí, ó. Eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu... Que povo? Judeu. O Senhor julgará o seu povo. Aí você vai lá em Amós, capítulo 5, versículo 18 em diante. Está lá o profeta dizendo, por que vocês desejam o dia do Senhor? Você está pensando que o dia do Senhor é dia de festa? É dia de vingança. É dia de guerra. Aí você vai lá em Ezequiel capítulo 7, você vai ver o profeta também declarando, o fim está aí, o fim está próximo, vai chegar. Dia de destruição. Aí você vai lá em Daniel capítulo 9, versículo 24 em diante, porque um príncipe de outro povo invadirá a cidade santa e destruirá o santuário. Um príncipe de outro povo, uma nação estrangeira. Tudo aquilo iria se fechar, se cumprir
em Jesus Cristo, ou dentro da geração de Jesus. Por isso que Jesus disse: não passará esta geração. Que todas essas profecias acerca da vinda do Filho do Homem e da vingança de Deus há de acontecer dentro desta geração, na geração de Jesus. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês podem até não entender isso agora. Vocês não sabem o peso que é pregar isso aqui, ó. Não estou falando igual o sistema religioso, que tem uns pastores que dizem: você não sabe que nós cansamos para pregar a palavra. Cansar para falar mentira? Peso é falar disso. Você não sabe o peso, chega o coração dói. Porque você busca, graças a Deus, o Pai abre a mente e a gente vai falar essas verdades, e o povo despreza. Lembra de Jeremias que profetizava, e o povo é um falso. Joga ele no buraco lá. Aí Jeremias cismou e disse: Senhor, eu não prego mais. Como é que é, Jeremias? Não prego mais. Chega, cansei. Eu falo. Aí não se cumpre, porque tinha profecia de Jeremias que levava 200 anos para se cumprir. O que levou. Eu falo, o povo não acredita. Por causa da tua palavra eu estou aqui nesse calabouço aqui. Eu não prego mais. Mas diz o texto lá que quando ele pensava assim, os ossos dele queimavam dentro dele. Aí ele dizia: eu não posso parar de pregar, eu não posso parar de anunciar, ainda que não dê crédito, ainda que me crucifiquem, eu vou continuar pregando. É isso que eu sinto um pouco. Eu estou falando que eu sinto, que eu não sei os outros. Eu estou falando que eu sinto porque eu coloco o meu coração quando eu estou falando isso, porque eu sei que isso é muito forte. Isso é que é palavra forte, não é bobagem, irmão. Ontem eu estava montando essa mensagem, criando, sabe, respirava fundo e dizia: meu Deus, por causa de informações como essa, milhões de pessoas estão sendo enganadas, gente. Dando dinheiro, vendendo casa, gente pulando de viaduto, pastores traumatizados, morando debaixo de ponte, depressivos, tristes, separação, briga, confusão. Ninguém está liberto. Medo de Jesus, medo do diabo, medo disso, medo daquilo, seguindo os bezerros de ouro do mundo gospel, minhas ovelhinhas, meu não sei o que, o bispo da pomba. O povo está assim, irmão. E a verdade é desprezada, e muitas vezes, me perdoe, mas para nossa vergonha, os próprios da graça pisam no prato que come. Pisa no prato que come, que eu estou falando do evangelho. Despreza, anda na carnalidade, não valoriza o efeito da revelação da palavra em sua vida. Pois conhecemos, irmãos, aquele que disse: minha é a vingança, eu o retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Aí estão os nossos irmãos aí, tudo debaixo de julgamento, de condenação, que Jesus vai voltar, e se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno, sem entender nada do que aconteceu, e não tem vida com Deus. 1 Pedro 4,17: minha é a vingança, disse o Senhor julgará o seu povo. Aí vem Pedro: porque já é tempo, 1 Pedro 4,17, porque já é tempo é o quê? Uma geração. Pedro disse: nós somos a geração santa, o povo eleito, adquirido para anunciar. Então o tempo, aquela geração, aquele período de tempo era dele. Porque já é tempo que o julgamento comece pela casa de Deus. Aí o pastor vai dizer que é pela igreja. Olha, irmão, a casa de Deus é a igreja, e o julgamento começa por nós aqui, viu, irmão? Então você vigia, viu, crente? Bota tua barba de molho, viu, crente? O julgamento começa pelo aqui, ó, pelo altar. Aleluia. Mentira, irmão. Pois já é tempo que o julgamento comece pela casa de Deus. Ô irmão, casa de Deus não era o templo, não? Não. Casa de Deus era um símbolo, o templo era um símbolo da casa de Deus, para os judeus. Mas quando Deus falava de casa, ele se referia a um povo que estava onde? Em Jerusalém, o judeu. Por quê? Porque Davi disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de... Porque já é tempo que o julgamento comece pela casa de... Mas que casa? Se no tempo de Davi não tinha templo.
Se foi Davi que desejou fazer, foi Salomão que fez depois de Davi. Então, casa de Deus aqui não é o templo de Jerusalém. Casa de Deus aqui é o povo. Eram os judeus. Era Jerusalém. Era o lugar santo. Por isso que os antigos judeus, eles saíam anualmente de onde eles estavam para sacrificar em Jerusalém. Por isso que Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Aonde, Davi? Na sede, em Jerusalém, na reunião dos santos, na congregação de Israel. Não era parede, era ajuntamento. Tá bom? Ah, mas o templo está inserido aqui também. Tá, por causa da lei. Então, Pedro disse, porque já é tempo, é geração, é essa geração, que o julgamento começa pela casa de Deus, Jerusalém, a lei, o templo judeu. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o evangelho de Deus? E agora, Pedro, qual será o fim desse povo? Se o julgamento começa por nós, disse Pedro, se o julgamento começa pela casa de Deus, qual será o fim daqueles que não aceitam o evangelho de Deus? Qual será o fim daqueles que recusam a palavra de Deus? Qual será o fim? Vamos ver qual seria o fim? Porque Pedro fez uma pergunta, né? Mas ele não falou mais nada. Qual será o fim daquele que não obedece a palavra de Deus? Então vamos lá. O julgamento aconteceu na casa de Israel. Aí hoje nós conhecemos o evangelho. Se eu desobedeço o evangelho dentro do meu contexto, qual será o meu fim? Julgamento não tem mais na minha vida, porque foi para os judeus, para a casa de Deus, os judeus, Jerusalém. Mas evangelho tem no meu tempo. O evangelho atual, o evangelho da graça, o evangelho da revelação. Se eu desobedeço o evangelho de Deus, qual será o meu fim? Disciplina. Juízo para perder salvação? Não. Inferno de condenação? Não. É plantar e colher. É viver atrapalhado na vida. Porque uma coisa é eu não conhecer e viver a minha vida natural. E outra coisa é eu ter consciência. Porque a minha consciência é o meu juízo. A minha consciência é o árbitro. É a minha razão. Não vos enganeis, porque o que o homem semear, isso mesmo ceifará. Então, qual será o fim daquele que desobedece isso? Aí cada um tem o seu fim, né? 2 Pedro 3:7. Qual será o fim? Aí vem 2 Pedro 3:7. Mas os céus, olha o fim, os céus e a terra de agora, do tempo de Pedro. Os céus e a terra. Querido, Pedro não estava falando de pó da terra. Pedro não estava falando de céu no sentido literal, de galáxia, de nada disso. De nuvem, não. Mas os céus e a terra de agora. Pedro aqui estava falando de tempo. Você vigia que ainda não é o tempo não, viu, Vera? Respeita a geração e o tempo. Mas, para quem não entendeu nada, é que Vera está olhando para o relógio aqui para eu acabar. É para acabar, irmão? Mas vocês vão ver depois dessa mensagem. Mas os céus e a terra de agora, né? Ou seja, dentro daquele tempo, pela mesma palavra, é a mesma palavra, pela mesma palavra, têm sido guardados para quê? Para o fogo. Que fogo? Lembra do que Deus falou aqui por Paulo? Minha é a vingança, eu retribuirei a cada um, o Senhor julgará o seu povo. Aí Pedro disse, mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o juízo, julgamento e da perdição dos homens ímpios, daqueles que não deram crédito ao evangelho. Qual será o fim deles, disse Pedro, se o julgamento começa por nós? Quem está entendendo? Está claro? Não tiver claro, acenda a luz aí. Mateus capítulo 3, versículo 10. Aí está lá João Batista, lá batizando, lá no Jordão. O machado, eu fiz uma vez, me colocaram para fazer um teatro numa igreja eu era João Batista.
Eu falava isso aqui em um fogo, que a igreja começava a falar em língua. O irmão Elcio todo vestido de João Batista, cheio de coisa na cabeça, cheio de saco. Só falava com megafoioto, lá com litro de mel. Mel, né? Mé não, tá? O Mé é Giovanni que fala, não é de Mé. O machado está posto à raiz das árvores. Por acaso João Batista está falando em desmatamento? Sim, minha irmã. Se o quê? Quem ia ser jogado no fogo? Quem ia ser jogado no fogo? Os ímpios. Pedro estava falando que os ímpios seriam lançados no fogo. Aí João vai continuar falando, olha lá. O machado está posto à raiz das árvores. Árvores aqui, ó. Árvores aqui são os ímpios daqui, ó. Fogo sendo reservado para o juízo e da perdição dos homens ímpios, disse Pedro. Então os homens ímpios seriam lançados nesse fogo. E o fogo era o quê? O juízo de Deus, tá? A vingança do Senhor. Aí João Batista, anteriormente a isso, estava pregando lá no Jordão. O machado está posto à raiz das árvores. Árvores são pessoas. Só que árvores aqui são pessoas boas e pessoas ruins. São pessoas santas e pessoas ímpias. A árvore aqui, vamos lá, é Judas e Pedro. Um exemplo. Judas era o quê? Ímpio. Pedro era justo. A árvore aqui é nesse sentido, de um era de Deus e outro era da perdição. Um era filho e outro não. Um era santo e outro era ímpio, nesse sentido. Aí ele diz assim, o machado está posto à raiz. É na raiz, não é no caule. Taralalalala. Por quê? Porque no caule é superficial, não é nas folhas, é na raiz. Porque Deus conhece o Senhor conhece os que são seus. É na raiz. Porque é de raiz, é de berço. Quem é. Quem é filho, quem é ímpio, e diz lá no Salmo 56, que o ímpio, desde a madre, ele já nasce proferindo mentira. Aí diz lá também em Provérbios 16:4, Deus fez todas as coisas, inclusive o ímpio, para o dia do mal. Aí diz também lá em Eclesiastes 7:13, atenta para a obra de Deus, porque quem pode endireitar o que Deus fez? Torto. Terra. Então o machado, disse João Batista, o machado está posto à raiz da árvore. Ô irmão Elcio, e agora como é que eu vou me identificar? Será que eu sou uma árvore boa ou será que eu sou uma árvore má? Será que Jesus não me fez uma árvore má? Será que eu não sou um ímpio espiritualmente falando, tá? Ímpio era imundo de espírito, tá? Não é ímpio no sentido hoje de fazer o que é errado, porque às vezes a gente falha e faz o que é errado. Mas ímpio no sentido de essência, de raiz, filho da perdição. Ô irmão Elcio, e será que eu não sou um filho da perdição? Será que eu não estou no contexto de... O mesmo Espírito, Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos árvore boas. Filhos. Aplaude a Ele. Machado não vai me cortar. Eu sou árvore boa. Agora, essa árvore boa, muitas vezes, precisa ser podada para que continue dando fruto. Vocês gostam? Entendeu, irmão? Foi isso que Jesus falou lá em João, não foi? Toda árvore que não dá bom fruto será podada para que dê mais fruto ainda. São filhos. Tem um monte de árvore aí que não dá fruto. Aí tem que ser podada, né, irmão? Aí, ó, papai, ó. Na graça, irmão, tem disciplina. Tu planta, tu colhe. É papai te corrigindo. Qual pai que não corrige o filho que ama? Diz lá o escritor aos Hebreus.
Se ele não corrige, não é filho, é bastardo. Faz, apronta, mata, rouba, mente, prostitui, adultera, engana, e a consciência nem tchum. Árvore má. E como é que eu vou saber se eu sou árvore boa ou se eu sou uma árvore que precisa ser podada? Consciência. Porque Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Não se pode colher figos de abrolhos. Viu como é lindo entender isso? O machado, aí João não está condenando ninguém. João não está dizendo, oh, seus filhos do capeta, não. João está olhando para os frutos. Aí João está batizando, e ali aparece 3 grupos. Os judeus que criam em Jesus eram batizados. Os fariseus, que eram hipócritas, que defendiam a lei de Moisés, que era da turma do Caifás. E qual era a outra turma, o terceiro? Os saduceus, que não criam na ressurreição. 3 grupos. Aí está lá Pedro. Ele está chegando. Eu estou apenas preparando o caminho. Tu é profeta? Não, eu sou uma voz que clama no deserto. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas tu és o Cristo? Não, eu sou pequeno. Ele é maior do que eu, ele é primeiro do que eu. Está João batizando. Aí quando João olha, está lá os fariseus. Aí quando João olha, está lá os saduceus. E está lá os judeus recebendo o batismo para esperar o Messias. Senhor, João, eu confesso, eu não guardei o sábado. João, eu confesso, no teu ouvido aqui, ó, eu adulterei. Mas fala baixo, viu, João? Porque se tu contar para alguém lá, eles vão pegar pela lei e me apedrejar. Então eles começavam a contar os seus pecados, confessavam os seus pecados dentro do contexto da lei. João, não pode beber café. A gente não está podendo beber muito café, porque café está caro agora, né? Mas enfim, lá eles não podiam beber café. Aí o judeu foi beber o café. João, eu tomei café. Não pode, pela lei não pode. João, eu comi camarão. Não pode, filho. Né? Esse pecado não era para a morte, né? Como disse João, o outro, o apóstolo. Há pecado que não é para a morte. Nesse eu digo que vocês podem orar. Há pecado, porém, que é para a morte. E não adianta orar. João, fulano, eu adulterei. Mas você crê em Jesus? Você crê que Ele é o Salvador? Eu creio, João. Então toma aqui água na cabeça. Pim! Está arrependido? Tô, João. Ia para lá. Era algo simbólico. Aí João está batizando, aí quando João olha para aqueles 2 grupos lá fora, fariseus e saduceus, aí João diz assim, ó, o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada. João era tão brabo que ele nem dizia assim, toda árvore que não dá fruto será podada, ele já foi logo no fogo. Por quê? Porque ele veio do ministério de João Batista, era o profeta do fogo. Antes do dia do juízo, o Elias, né? Elias há de vir. Quem era Elias? Disse Jesus, João Batista. Se vocês der crédito, é ele. Ele é o João Batista, ele é o Elias que havia de vir. Porque assim como Elias era brabo, né? Elias pegou a adoração toda corrompida. Uma hora o povo dizia que era Baal, outra hora o povo dizia que era Deus. E Elias orou e fogo caiu do céu. E Elias disse, raça ruim. Ou é Deus ou é Baal. Aí o povo se conscientizou. Aí o João, ele vem nesse mesmo espírito. Aí quando ele vê esse povo rebelde, o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto, não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Fogo faz o quê? Queima. Fogo queima a palha. Agora é engraçado que quando João está falando isso aqui, no versículo 12, eu não coloquei aqui, não acho que é no versículo 12, João diz assim, eu vou ler o 11, mas versículo 12, João diz assim, não, eu vou ler logo o 11, eu acho que já está aqui, o 11 está aqui, olha lá, Mateus capítulo 3, versículo 11, Vera, aguenta só mais um pouquinho, está chegando, tenho 10 minutos ainda, eu na verdade, disse João, eu na verdade vos batizo em águas, para o quê? Para arrependimento das obras da lei. Mas aquele que vem após mim
é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Aí os irmãos ficam: Jesus, me batiza com teu fogo. E aí, irmão, tu já foi batizado? Irmão, eu estou em 3 batismos. É mesmo, irmão? É profético, irmão. Pai, Filho e Espírito Santo. É mesmo, é. Eu fui batizado na água, representa o Pai. Eu fui batizado no Espírito Santo. Eu também fui batizado no fogo. É mesmo, é. Eu fui batizado no fogo. E qual é o batismo da água? Mergulhar. Qual é o batismo no Espírito Santo? Falar labachúria. E qual é o batismo no fogo? Ah, irmão, é mistério. O batismo do fogo a gente sai capinando assim pelas paredes. Matrix. O batismo com fogo, meu irmão, quando você abre assim, vai... Uma vez eu pensei que eu era batizado com fogo. Eu fui expulsar um cara que disse que estava endemoniado. Eu olhei para ele e o cara... Eu digo: eita glória, fogo puro. Aí o camarada olhou para mim e disse assim: os seus olhos estão cheios de fogo. Eu... Então, João disse: eu não sou digno de levar a sandália deles. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só que tem um detalhe, irmão. O batismo com o Espírito Santo era para os filhos. Porque Jesus disse em Atos dos Apóstolos, está aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, Jesus disse assim: olha, vocês anteriormente foram batizados por água por João, mas agora, em pouco tempo, vocês serão batizados pelo Espírito. Aí ele disse: fica em Jerusalém esperando o cumprimento da profecia de Joel, que nos últimos dias daquela geração, o Espírito iria se manifestar. E aí, quando eles estavam lá no cenáculo, né? Eles foram batizados com o Espírito Santo. Mas cadê o fogo? Aí foi visto como que línguas repartidas de fogo, trazendo a mensagem de salvação e a mensagem de juízo. Então eles viram línguas repartidas como que de fogo. Então João usa a expressão de fogo, dizendo que o mesmo que ia batizar com o Espírito Santo, também ia queimar os ímpios. Então o batismo com fogo, eu sei que eu gosto muito das músicas daquele cantor Fernandinho, mas quando ele canta aquela "me batiza com teu fogo", eu caio fora. Porque o batismo com fogo era um sinônimo de queimar, juízo para os ímpios, e não de avivamento para a igreja, não tem nada a ver. Aí João diz: ele vos batizará com o Espírito Santo, falando para aqueles que eram batizados nas águas, que Jesus repete em Atos, capítulo 1, versículo 5, e com fogo. E quem era que ia ser batizado com fogo? Batizado aqui é o mesmo de ser queimado, porque batizado com o Espírito Santo era mergulhar, e batizado no fogo era ser queimado, a palha seca. Aí no versículo 12, que eu não coloquei aí, João disse assim, ó, eu acho que está assim, versículo 12: ele limpará a sua eira, recolherá no seu celeiro o trigo com a sua pá. Você sabe o que é pá? A pregação do Evangelho, que atrai os filhos. Ele vai recolher o trigo com a sua pá e queimará a palha. Está aí, não é isso? Está aí no versículo 12, só lê o versículo 12 aqui. Então o que é que João estava falando? Jesus batiza com o Espírito Santo a igreja, recolhe na sua eira o trigo, e a palha seca, o joio, o bode, ele vai queimar, que são os ímpios, que são as árvores que não dão fruto. Amém? Aí, Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é o quê? Um fogo consumidor. E aqui nós encerramos, irmão. Deus é um fogo consumidor. Então, esse Deus que queima as obras más em nossas vidas, é para que nós venhamos dar bons frutos. Mas esse mesmo Deus que é um fogo consumidor, ele se manifestou dentro daquela geração, trouxe juízo e queimou os ímpios daquela geração. Aí eu sei que entra uma questão que muitos dizem assim: irmão Elcio,
Então, se ele queimou os ímpios daquela geração e hoje não tem mais ímpios, hoje não tem mais filhos da perdição, tem. Tem, porque o feito de Cristo, ele é um feito eterno. Jesus não ia ficar a vida inteira na terra fazendo isso. Ele veio fazer a obra, e ele terminou a obra dele, e tudo já foi consumado. Quando nós dizemos está consumado, está completo, os filhos de Deus daquela época representam os filhos de Deus de hoje.